Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre reforma da Previdência, outras reformas, economia e política. Tem muita coisa acontecendo no nosso país e é importante que nós falemos aqui de tudo o que está acontecendo. Eu sou o Tássio Henrique Brandão, vamos nessa! O primeiro assunto do vídeo é a reforma da Previdência, mas antes de entrar no assunto eu gostaria de pedir desculpas aqui por não ter mais gravado. É porque eu estava em outro projeto, mas agora eu voltei a gravar e a gente vai gravar uma série de vídeos aí em relação à reforma da Previdência que foi aprovada no segundo turno do Senado e será promulgada provavelmente dia 19 de novembro, conforme o presidente do Senado já anunciou ontem, dia 23 de outubro de 2019. E também peço a você que dê o like no vídeo, ajude o canal a crescer. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal e clique no sininho para ativar as notificações. E se possível, deixe seu comentário lá, diga se você gostou do vídeo, se não gostou, faça críticas, sugestões, enfim, seja muito bem-vindo ao canal. Fique à vontade e não deixe de me seguir lá no Instagram também, Tássio Henrique Brandão. Eu agradeço se você puder me seguir, que eu vou voltar a movimentar o Instagram também. Vamos lá, reforma da Previdência, segundo o governo, a solução total para o país. O governo começou a fazer a propaganda da reforma da Previdência, dizendo que sem reforma o país não voltaria a crescer de maneira alguma. Então é isso, a reforma passou e o governo estava fazendo essa propaganda. Sem reforma da Previdência o país não volta a crescer, não tem como retomar o crescimento da economia. Porém, depois de fazer essa propaganda drástica e tudo, de dizer para o povo brasileiro que a única solução do país era a reforma da Previdência, o nosso ministro Paulo Guedes começou a dizer que não basta só a reforma da Previdência, tem que ter também a reforma tributária, o Pacto Federativo, tem que ter uma reforma administrativa também. Enfim, depois que ele jogou a bomba e disse que a única solução do país era a reforma da Previdência, o governo veio e disse o quê? Não, também vai precisar de outras coisas. Depois da população já está sendo enganada, ludibriada, que a solução do país é a reforma da Previdência, ele disse que não, que tinha que haver outras reformas. É um grande absurdo, é uma grande palhaçada e quem vai se ferrar é o povo brasileiro. Não é o grande empresário, não são os políticos, é o povo. A grande maioria que vai sofrer com essa reforma da Previdência é o povo. E não vai melhorar a economia, pode ter certeza disso. Porque outros economistas, quando estava se falando que a única solução era a reforma da Previdência, muitos outros, inclusive quem estava do lado do governo, estava dizendo não é suficiente, é só para começar a reforma da Previdência. E o governo depois pegou a retórica e disse realmente é só para começar, precisamos fazer outras reformas. E esse é o grande problema. Essa foi a primeira mentira. A segunda mentira foi o governo dizer não, vamos economizar na Previdência para gastar em outras áreas. É importante que a gente gaste na saúde, na educação, na segurança, etc. Isso o Paulo Guedes falou na Câmara dos Deputados. Ele disse lá na Câmara dos Deputados, na CCJ, ele falou. E depois, na comissão especial, ele já disse que não era possível pegar esse dinheiro que estava sendo economizado na Previdência e investir em infraestrutura, educação, segurança. Não era possível. Por que não é possível, Paulo Guedes? Ora, pelo simples motivo de ter o teto de gastos. O governo não pode tirar o dinheiro da Previdência e colocar esse dinheiro que está sendo economizado com a Previdência e colocar em outras áreas. Não é possível, porque existe o teto de gasto do governo. O governo está bloqueado, o governo não pode gastar mais do que o que já está previsto no orçamento. É um grande absurdo. Não existe país que desenvolva sem o governo investir. É um grande absurdo. E é isso que está acontecendo com o nosso país. Graças ao Temer, certo? E lembre-se daquela história. Reforma trabalhista era para gerar emprego, era para fazer a economia voltar a crescer. Não voltou a crescer. Depois veio a PEC do teto de gasto, que era justamente para limitar o gasto do governo para que o país voltasse também a crescer. Duas mentiras. E agora foi a terceira. Qual? Reforma da Previdência para o país voltar a crescer. O país não vai voltar a crescer por causa da reforma da Previdência. Agora vamos para o ponto 2 do vídeo, economia. Paulo Guedes fez questão de dizer no tempo da eleição que se o Bolsonaro fosse eleito, depois de 6 meses o Brasil iria voltar a crescer. É a economia pujante, como ele diz, depois de 6 meses. Foi isso que ele disse.
Após 3 meses no governo, 3, 4 meses, Paulo Guedes já disse que não tinha como retomar o crescimento assim, em 6 meses, não tem como, o país é muito grande, etc, etc. Vai levar um ano aí, um ano a gente volta a crescer. Depois de 4 meses, lá para julho, agosto, por ali, mais ou menos, o Paulo Guedes vem e diz, não, um ano é pouco, provavelmente serão 2 anos, 2 ou 3 anos ali para voltar a crescer. Vejam o absurdo. O ministro da Economia, que não era ministro da Economia na época da eleição, disse que era em 6 meses, mas era um economista renomado, etc, etc. Era a solução da economia brasileira. Deu 6 meses. Depois que entrou no governo, passou 3, 4 meses ali, aumentou para 1. E agora já está falando em 2 a 3 anos ou mais para a economia voltar a crescer. Vejam o absurdo que é a realidade. E esse é o momento atual. O Paulo Guedes está dizendo que a economia vai levar 2 a 3 anos para retomar o crescimento. Essa é a realidade que a gente está vivendo hoje no Brasil. Vivemos de mentira. O governo inventa mentira, como era na eleição, e continua fazendo agora. E não governa. Faz questão de dizer, PT, liberalismo, socialismo. Ninguém quer saber disso não. O povo quer emprego, o povo quer saúde, o povo quer segurança, o povo quer educação. Ninguém quer saber de socialismo, liberalismo, capitalismo. Ninguém quer saber disso não. A gente quer resultado, a gente quer solução. E isso é a única coisa que o governo não está fazendo. Agora vamos para outras reformas que o governo disse que ia fazer. Vamos para outras reformas. Quais seriam essas outras reformas? Ora, falou-se muito da reforma tributária, que muita gente diz, por que não fazemos primeiro a reforma tributária e depois fazemos a reforma na Previdência? Seria o mais adequado, seria o ideal, mas o fato é que o governo não tinha uma reforma tributária e até hoje não tem uma reforma tributária. É triste falar isso, mas é a realidade. A única proposta do governo de reforma tributária que passou 8, 9 meses era justamente a volta da CPMF. É um grande absurdo. A partir do momento que o presidente disse que não ia aceitar de forma alguma, pronto, acabou a reforma tributária do governo. Acabou a proposta, o projeto de reforma tributária do governo. Foi aniquilado depois que o presidente disse que não ia aceitar a volta da CPMF. Simples assim. O Senado tem uma proposta de reforma tributária, a Câmara dos Deputados tem uma proposta de reforma tributária e essas duas estão caminhando lentamente. Por quê? Porque não é do interesse dos políticos fazerem realmente uma reforma tributária efetiva e justa. Essa é que é a realidade. E esse governo também não faz questão disso. O Paulo Guedes é do alto escalão, o Paulo Guedes sempre foi rico, o Paulo Guedes é economista, ele já falou que se não der certo, ele vai morar no exterior, ele está se lixando para o Brasil. Essa é que é a verdade. A outra reforma que o governo está falando muito é a reforma administrativa. Reduzir os salários dos servidores, cortar cargos públicos e acabar com a estabilidade do servidor. Ora, eu sou servidor, acabe com a minha estabilidade, não tem problema, eu não me incomodo com isso. Agora lembre-se, acabou com a estabilidade, eu quero meu FGTS. Porque a estabilidade foi colocada para o servidor público e foi tirado o FGTS. Então, se você, governo, se vocês, políticos, parlamento brasileiro, se vocês fizerem essa alteração, tirarem a estabilidade do servidor público, eu tenho certeza que muitos servidores, muitos mesmo, certo? Não vão reclamar. Porém, tem que ter FGTS, tem que ter fundo de garantia. E ponto. Essa é que é a realidade. Passa a proposta administrativa, não tem problema. Agora vamos lá, vamos corrigir as remunerações dos servidores, porque eu estou no serviço público desde 2013 e nunca recebi nenhum aumento, desde 2013. É só cobrança, é mais trabalho, mais aumento. Não passa pela cabeça do governo de reajustar realmente os salários dos servidores e nem tem um plano de cargos e carreiras. O Instituto Nacional do Seguro Social, a maior autarquia da América Latina, não possui plano de cargos e carreiras. A outra reforma que se falou muito no tempo da eleição, porque o Bolsonaro veio com esse estelionato eleitoral de dizer que era uma nova política, uma política diferente, uma política que combate à corrupção, etc. Reforma política. Ele disse que ia fazer a reforma política. Essa daí não foi mais nem citada depois que o presidente entrou no poder.
não foi mais nem citada, nem se fala mais em reforma política. Mas o bom de tudo isso, se você não sabe, é o seguinte: reforma tributária, reforma administrativa, reforma política, certo? Tudo isso daí não vai acontecer mais esse ano, porque o novo representante do governo no Congresso já disse que não vai mais haver reformas este ano. Aprovou a reforma da Previdência? Bye bye, não tem mais reformas. Então, tudo que o governo disse que precisava de outras reformas para o país voltar a crescer, o país não vai voltar a crescer só com a reforma da Previdência, que o governo já admite isso. E as outras reformas, segundo o representante do governo no Congresso, não vai ocorrer. Não irão ocorrer essas outras reformas. Essa é que é a realidade. O novo representante do governo no Congresso já disse que não haverá mais reformas neste ano, somente para o ano de 2020. E aí vem o grande detalhe dessas outras reformas para 2020. Ora, lembre-se, o país precisa de outras reformas. Só a reforma da Previdência não tem jeito. E aí você lembra do seguinte: 2020 é ano de eleição. Não vai passar nenhuma reforma importante no Congresso. Ou seja, o país, você foi enganado, o povo brasileiro foi enganado. Porque foi aprovada uma reforma da Previdência, foi feito propagandas maciças dizendo que é uma reforma bom para o país, bom para o povo. Não é. Nenhuma reforma que ocorra na legislação do país que seja altamente nociva para o povo pode ser bom para a nação. Não existe isso. E essa reforma da Previdência é exatamente isso. É nociva para a nação. E lembre-se, se você apoiou isso, foi porque o governo disse que o país ia voltar a crescer. E depois o governo disse o quê? Que precisava de outras reformas. E agora o governo diz o quê? Que não vai ter mais reformas neste ano. E no próximo ano também provavelmente não vai haver. Por quê? Porque é ano de eleição. E aí a gente vem para o próximo ponto. 2020, ano de eleição. Ou você acha que o Bolsonaro está brigando com o PSL ali de graça? Não é de graça não. São 100 milhões de reais do fundo partidário, que é um grande absurdo. E é isso mesmo. Bolsonaro inventou uma briga com o PSL justamente brigando pelo esse fundo partidário. São 100 milhões de reais para ser administrado no próximo ano nas eleições municipais. E aí o país não vai haver reforma tributária, não vai haver reforma administrativa, reforma política e por aí vai. Não vai haver nada disso, nada, nem neste ano e nem no próximo ano. E aí a gente volta um pouco lá para o tempo da eleição no ano passado. Bolsonaro disse que era nova política, Bolsonaro falou que ia combater a corrupção, etc. Falou um bocado de besteira, como ele sempre fala. E aí o que é que acontece? Estelionato eleitoral. Ele acabou com o COAF, ele aniquilou o COAF, ele acabou com a dignidade e tudo do Sérgio Moro. Que eu não sei por que o Sérgio Moro ainda é ministro deste governo atual. Eu não entendo, não consigo compreender como é que um homem daquele ainda é ministro de um governo atual como esse. Ele acabou com a imagem do Sérgio Moro, acabou com o COAF. E para acabar de completar, teve uma conversa ali com o ministro Dias Toffoli do Supremo para suspender o processo do Flávio Bolsonaro. Vejam o absurdo. O processo do Flávio Bolsonaro, que estava caminhando para uma possível condenação, certo? Naquela investigação ali, estava caminhando para uma possível condenação. O que foi que aconteceu? Suspenso. E o Dias Toffoli não suspendeu somente o processo do Flávio Bolsonaro, mas suspendeu foi do país inteiro, de vários corruptos que estavam sendo investigados pela Polícia Federal devido aos dados que o COAF remeteu. Essa é que é a realidade. Então, onde está a nova política? Onde está o combate à corrupção? O Brasil retrocedeu 10 anos com o Bolsonaro em relação ao combate à corrupção. Foi isso que aconteceu. Ou seja, estelionato eleitoral. Isso não foi o que ele propagou na eleição, de jeito nenhum, mas é isso que ele está fazendo. Aí a gente vem pelaquela situação do nepotismo, né? Que ele deixou bem claro que, se eu posso dar um filé para meu filho, eu vou dar um filé. Ou seja, não interessa se o filho tem capacidade ou não, porque a meu ver ele não tem. Por que ele não tem? Ora, um cara que vai para um programa, para o Pânico lá na Jovem Pan, e diz que qualquer um pode ser delegado da Polícia Federal, delegado da polícia, sem ter graduação em direito, ao menos graduação em direito, porque basta o cara ler o Código Penal e o Código de Processo Penal e decorar tudo ali que vai acontecer, ele é um ignorante.
Ele é um ignorante. Eu não sei nem como foi que ele conseguiu passar no concurso da Polícia Federal. Ou será que ele passou, né? Será que ele passou realmente? Ninguém sabe disso daí. Agora ninguém sabe. Então essa é que é a realidade. É muito complicado a gente dizer que um cara desse vai ser embaixador nos Estados Unidos, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, um cara que diz que qualquer um sem graduação em Direito pode ser delegado de polícia. Isso não existe, é inadmissível, é uma aberração, é uma aberração. Logo se vê a incapacidade dele. Vamos seguir. E aí vem a milícia virtual que está sendo financiada pelo governo brasileiro, tanto o governo estadual, municipal e federal. Ora, havia uma milícia virtual no tempo da eleição disparando coisas para o Jair Bolsonaro, haviam youtubers e outros demais das redes sociais, famosos das redes sociais, que estavam propaganda para o Jair Bolsonaro. E depois da eleição, depois que assumiram o posto, o que foi que aconteceu? Esses youtubers, esses influenciadores digitais foram nomeados para ser assessor de deputado federal, assessor lá na presidência da República, assessor na Câmara dos Deputados, assessor na Assembleia Legislativa. Olha o absurdo, sem trabalhar, logicamente, para o governo, sem trabalhar. É somente para manter a milícia virtual. Isso foi uma reportagem da revista Cruzoé, feita pelo Felipe Moura Brasil, que é da Jovem Pan e que defende e apoia o governo. Mas é impossível apoiar esse governo. Não tem como. É indefensável esse governo. É um absurdo o que se faz. Então essa milícia virtual continua, é um absurdo. Ela é a responsável por muitas decapitações ali de cargos do alto escalão, de ministros ali. Ela é muito responsável por isso. E é um absurdo que o presidente esteja ouvindo e esteja sendo manipulado por essa milícia virtual, que é um dos cabeças, justamente o filho dele, né? O Carlos Bolsonaro e tudo. Então é um grande absurdo, que é o vereador federal, né? E para finalizar, já que a gente já falou de Flávio, já que a gente já falou de Eduardo, já que a gente acabou de falar daquele louco do Carlos Bolsonaro, vamos agora finalizar com a monarquia Bolsonaro, né? É isso que ele quer. Ele está achando que a presidência da República, ele está lá, ele é um monarca. Ele é que vai ditar, ele vai botar quem ele quiser. Não é assim que funciona. Como ele está querendo colocar, estava querendo colocar o Eduardo Bolsonaro para ser embaixador nos Estados Unidos. Disse, quem sabe é ele, se ele quiser eu boto. Não é assim que funciona. Não é monarquia, é presidencialismo. Ele é um ignorante, ele não sabe disso. Essa é que é a realidade. Bom, isso daqui foi só um desabafo, uma atualização para você saber como é que está a situação atual do país, a loucura que está o nosso país, e é um absurdo tudo isso que está acontecendo. E infelizmente, se você foi a favor da reforma da Previdência, saiba que isso não vai melhorar. Não vai melhorar a economia do país. O país precisa de muitas outras coisas. E uma das principais coisas que o país precisa atualmente é acabar com essa história de ideologia, de dizer que é socialismo, de dizer que é comunismo, de dizer que é capitalismo. O Brasil é muito, muito, muito mais que isso. As pessoas daqui vão muito mais além dessa polaridade. Não existe isso, certo? O país é muito mais além disso. O pessoal fica, a esquerda, a direita, não sei o que, o socialismo, o comunismo vai acabar. O óleo que escapou lá, que está poluindo as praias do Nordeste, é da Venezuela. E daí, não interessa. Nesse momento, esse não é o problema. E por aí vai, certo? Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Desculpe pelo desabafo. Até o próximo vídeo, que vai ser um desabafo maior ainda. Muito obrigado. Força, foco, fé e avante!